Olá pessoal, vamos para a aula 37, velocidade relativa. Bom, o que é esse assunto chamado velocidade relativa? Isso aqui, se tu for analisar bem a fundo, é uma redundância, porque a velocidade já é sempre relativa a um referencial. O que será que se quer dizer com velocidade relativa? Velocidade relativa é quando eu quero analisar a velocidade entre dois móveis. Eu quero analisar o que entre os dois móveis? Eu quero analisar se há entre os móveis uma aproximação. Nota, eu quero saber não quanto que eles estão andando em relação ao solo, mas eu quero saber entre eles, ou um afastamento. Então, sempre que eu quiser saber a velocidade entre os móveis de afastamento e de aproximação, eu estarei falando da velocidade chamada de relativa. Vou dar um exemplo para vocês. No livro de vocês nós temos aí algumas situações. Nós temos a primeira, um carrinho aqui chamado de 1. Esse carrinho, não, aqui é o 2. Então o carrinho 2 está indo para a direita com uma velocidade V2 e o carrinho 1 está indo para a esquerda com uma velocidade V1. Tá? Então os carrinhos estão se aproximando dessa situação. Na situação B, os carrinhos estão se afastando. Eles estão se afastando. O carrinho 2, então aqui é o 2, aqui é o 1. O carrinho 2 agora está indo para a esquerda, V2. E o carrinho 1 está indo para a direita. Tá? Estão se afastando. E na terceira situação, tá? Na terceira situação, os carrinhos estão com o mesmo sentido. Estão com o mesmo sentido. E aqui está o carrinho, ali no livro de vocês, pode acompanhar no Vereda Digital, carrinho amarelo. Isso na página 47, acompanhe aí. O carrinho 2 está indo para a direita com uma velocidade V2. E o carrinho 1 está indo também para a direita. Bom, o que nós vamos ver aqui? Nós temos duas situações, aqui ó, aproximando e aqui na verdade ele mostra que o carrinho 1 está mais rápido, então 1 na verdade vai acabar se afastando. Tá? Mas poderia acontecer que o carro 2 estivesse mais rápido e o carro de trás, estando mais rápido, poderia alcançar o 1. Aqui eles estão se afastando, aqui eles estão se aproximando e aqui eles estão se afastando. Bom, independente da situação, o que vai acontecer? Eu vou com exemplos aqui te mostrar o que vai acontecer para nós sabermos a velocidade relativa entre os móveis. Notem, se esse cara aqui está em relação ao solo, tá? Até eu teria que colocar aqui um referencial, mas eu vou analisar, olha aqui, ó, não sei se você já aprendeu esse símbolo na matemática, não é um parênteses, são duas barrinhas. Significa módulo da velocidade, só o valor. Eu não quero saber se é para a direita, para a esquerda, se é mais ou menos. Só quero saber quanto é a velocidade. Se esse cara se aproxima desse, tá? Se ele anda em relação ao solo, ó, nota que eu vou botar em relação ao solo. Esse aqui está com 20 km por hora para a esquerda e esse está a 10 km por hora para a direita. Eles são em sentidos contrários, um com 10 e outro com 20. Nota, essas velocidades são em relação ao solo. Esse aqui anda para a direita 10 km a cada hora. E esse anda para a esquerda 20 km a cada hora. Bom, isso em relação ao solo. Agora, olha só. Eles estão a uma certa distância. Se o 2, o da esquerda, anda 10 km numa hora e ao mesmo tempo, em relação ao solo, esse aqui anda 20 km na mesma hora, bom, se esse andou 10 e esse andou 20 para cá, eles se aproximaram quanto? Eles se aproximaram um em relação ao outro. Entre os dois móveis se aproximaram quanto? Em uma hora? 30 km por hora. O que eu estou querendo dizer é que se eu quiser saber a velocidade relativa em módulo entre eles, e eles tiverem sentidos contrários como aqui, ó, será o valor de uma das velocidades mais o valor da outra velocidade. Está ali, somos valores. Então, 10 km por hora em relação ao solo, 20 km em relação ao solo. Mas qual é a relativa entre eles? A relativa entre eles será de quanto? Soma os módulos
Resposta, a relativa entre eles será de 30 km por hora. Bom, segunda situação, vamos dizer que esse cara aqui, o 1 agora, tem 50 km por hora para a direita e esse aqui tem, sei lá 80 km por hora só para a esquerda. Eles estão se afastando, tá? Então, nota, aqui eles se aproximam, aqui eles se afastam. Agora, na mesma hora que esse aqui, em relação ao solo, anda 50 km para a direita, na mesma hora, esse anda 80 para a esquerda. Então, eu não sei que distância eles estavam, não sei, não me importa. Mas me importa o quê? Que em uma hora, se esse aqui anda 50 km para cá e esse anda 80 km para cá, eles se afastaram um em relação ao outro quanto? 150 para a direita e 180 para a esquerda, 180 mais 50 dá quanto? 130 km a cada hora. Notem que eu também fiz uma soma aqui, ó. Eu também somo os módulos, tá? Então, o que define? O que define será que é aproximação ou afastamento? Não, tu vai ver que é outra coisa que define. Olha só, esse aqui está andando com uma velocidade superior a esse. Tá? Podemos até colocar um quarto caso aqui. Tá? Vamos botar um quarto caso. Vamos botar aqui o 2. Primeiro o 2 tem menos velocidade, agora o 2 vai ter mais. Tá? O 2 vai ter mais velocidade que o carrinho 1 e o mesmo sentido. Então vamos botar aqui. O que vai acontecer? O 1, vamos supor que tenha 100 km por hora. 100 km por hora. E o 2 tenha 80 km por hora. Nota que o 2 nunca vai alcançar o 1, porque o 1 está na frente e o da frente está mais rápido. Qual é a conclusão? O da frente, em relação ao de trás, vai se afastar. Com que velocidade? Relativamente ao 2, com que velocidade? Olha só, se em uma hora, aqui está uma certa distância de um do outro, se em uma hora o 1 anda 100 km para a direita e o 2 anda só 80, então quanto que esse aqui andou a mais? Ele andou 20 km a mais nessa uma hora, que é o que ele vai se afastar, o 1 se afasta do 2. Então, o 1 se afastará do 2 com uma velocidade relativa, tu viu? Relativa do 1 em relação ao 2, de quanto? A maior menos a menor, V1 menos V2. Então, tu viu que nessa situação eu subtraí. A relativa entre eles dará quanto? 20 km por hora, o 1 se afasta do 2. Agora, aqui até esqueci, ó. Qual é a velocidade relativa entre eles? Sentidos contrários. Aqui a velocidade relativa era de 130 km por hora. E aqui, vamos supor, eu tenho um carro que está indo a o V1, 100 km por hora. Aí tem um doido que está vindo atrás e esse doido está a 130 km por hora, acima da velocidade permitida aqui no Brasil. Ó, esse cara aqui tá doido, tá em perseguição desse 1. Nota que se em uma hora esse anda 100 km e em uma hora esse aqui anda 130, o de trás andou a mais 30 km em uma hora. Por isso que o de trás vai se aproximar no da frente, pelo da frente, quanto? Ó a relativa do 2 em relação ao 1. O 2 se aproxima do 1 com V2 menos V1. Sempre a maior menos a menor. Aqui não tem problema, que é uma soma. Mas aqui é sempre a maior menos a menor. Memoriza isso. Porque eu quero o valor, né? Eu quero o valor da velocidade. Aqui eu não estou me importando com o referencial. Eu só quero saber a relativa entre os móveis. Então vamos sintetizar aqui o que? Em que situação eu somo e em que situação eu subtraio? Não é quando aproxima ou quando afasta. Não é, porque aqui, ó, aqui aproxima, aqui afasta. Mas nessas duas eu somo, por quê? Olha ali, velocidades, os móveis com o quê? Móveis com sentidos iguais ou contrários? Sentidos contrários. Um para cada lado, a velocidade relativa é o quê? A soma dos módulos. Agora, quando é que eu subtraio? Com móveis que estão, móveis com mesmo sentido. Tá? Então,
Sempre que perguntarem a velocidade relativa é de um móvel em relação ao outro móvel, tá? Esse aí, então, é a tal da velocidade relativa, tá? Vamos fazer o aplicando a teoria? Vamos fazer junto aplicando a teoria? Vamos aproveitar aí que é uma questão apenas, lá na página 48 do Vereda Digital, pegue lá o aplicando a teoria. Diz assim, olha que interessante maneira de se fazer uma questão envolvendo velocidade relativa. Porque agora, nós acabamos de fazer aí, nas aulas anteriores, o encontro de móveis. Olha que maneira fácil de fazer o encontro de móveis com a velocidade relativa. Muito fácil, muito fácil. O tempo de encontro, ΔT de encontro, sempre poderá ser calculado com o quê? Olha só, o tempo que vai demorar para dois móveis se encontrarem. Eu vou pegar a distância entre eles, ó, entre eles, distância relativa, e vou dividir pelo valor da velocidade relativa. Notem que aqui vai ficar muito fácil, tá? Relativa o que é? É entre os móveis, entre os móveis, tá? Então tu vai pegar aqui, ou se tu quiser, aqui ó, pra gente continuar usando a mesma linguagem, tá? ΔS relativo não é o que andou em relação ao solo. É um móvel em relação ao outro, ou seja, é a distância entre os móveis, tá? Sobre a velocidade relativa. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar isso que nós acabamos de ver. Aplicando então a teoria. Vamos então para a página 48. Diz assim. Um carro de comprimento desprezível, ó, o carro não tem tamanho, com velocidade escalar constante igual a 90 km por hora, ultrapassa um trem de 250 metros de comprimento. Então, olha a questão. Essa aqui é a número 5. Então nós temos um trem, vou desenhar o trem. Ali no livro está bem bonitinho o desenho, né? No meu livro, minha questão aqui está horrível o desenho, mas tudo bem. O importante é que a gente se organize. Esse aqui é um trem. O trem tem quanto? O trem tem, ele me disse, 250 metros de tamanho. E o automóvel não tem. O automóvel está aqui. O automóvel eu vou desenhar como se fosse um ponto. A velocidade do automóvel em relação ao solo é 90 km por hora. E esse trem, né, ele diz que o carro está com velocidade constante, com 90 km por hora, ultrapassa um trem de 250 metros de comprimento que se move no mesmo sentido. Importante, se tiver sentido contrário, ia mudar tudo. Com velocidade também constante, só que de 54 km por hora. Então o trem está indo no mesmo sentido, só que o trem tem uma velocidade de 54 km por hora, tá beleza? Então no mesmo sentido. Notem que essas velocidades são ambas em relação ao solo. A primeira pergunta é o tempo de ultrapassagem. O que é o tempo de ultrapassagem? É o tempo que esse ponto... Nota, ó, eu tenho dois pontos juntos, que é a parte de trás do trem com a parte com o automóvel. O que tem que acontecer? Esse ponto aqui, que é o automóvel, tem que se encontrar com a parte da frente do trem. É um encontro de pontos. Ou seja, eu quero que o automóvel... É como se o trem estivesse parado e o automóvel vai se movimentar até aqui. Só que daí eu tenho que saber a velocidade não em relação ao solo. Eu tenho que saber a velocidade do automóvel em relação ao trem, a relativa. Mesmo sentido, soma ou subtrai para saber a relativa? Subtrai, né? A relativa aqui será a do automóvel, que é a maior, menos a do trem, que é a menor. Tá? Eu sempre gosto de pensar assim, quer ver? O que aconteceria se um automóvel viesse e colidisse atrás do outro? A velocidade de impacto seria qual? Seria muito grande? Seria aquela que eu estou no velocímetro? Não. Seria a velocidade relativa. Por exemplo, naqueles testes, exemplos que eu dei antes. Um está a 100 e o outro está a 130. O de 130, se batesse no de 100, bateria a 30 km por hora. E não a 130, ele bateria a 30, relativa. Agora, se estivesse de frente, um a 100 e outro a 130, e batessem, um em relação ao outro, eles bateriam a 230 km por hora.
Tá? Por isso que né, sabe que é perigoso, né, a batida de frente. No mesmo sentido até que não é tão, é uma colisão pequena, de baixa velocidade. Claro, desconsiderando a instabilidade que um carro pode causar no outro. Pois bem, vamos lá, seguindo. Qual é a velocidade relativa? A velocidade relativa aqui será de, relativa será 90 menos 54. 90 menos 54 dá quanto? 36 km por hora que o automóvel anda em relação ao trem. Nota que o tamanho do trem está em metros. E aqui, quilômetro por hora. O que nós vamos fazer? Fazer uma transformação. A velocidade relativa será de quanto? Vamos dividir. Lembra que o número em metros por segundo é sempre menor que o quilômetro por hora. 36, olha como é fácil. Por 3,6. Se fosse 36 por 36, daria quanto? 1, né? 36 por 3,6 dará 10 metros por segundo. Pois bem, vamos descobrir o item A. Quanto que será o tempo de encontro? O automóvel tem que andar relativamente ao trem, tem que andar 250 metros. Com qual velocidade relativa? Automóvel relativamente ao trem? 10 metros por segundo. Ou seja, corta 0 com 0, 250 por 10, 25 segundos é o tempo de travessia. Notem que o automóvel anda relativamente ao trem 250 metros. Sabe por quê? Olha a pergunta que é feita. B. Qual o deslocamento durante a ultrapassagem? Ele não deixou claro se em relação ao trem, mas a gente vai entender que esse deslocamento do automóvel é em relação a quem? Ao solo. Então é a velocidade do automóvel vezes o ΔT, que eu acabei de descobrir. Essa velocidade do automóvel eu também tenho que transformar. Olha aqui, divide por 3,6, divide por 3,6, 90. Divide aí, sem calculadora. Olha aqui a tua calculadora, vai dar quanto? 90 km por hora dará 25 metros por segundo. Agora, divide 54. Divide 54 por 3,6. Divide por 3,6. Velocidade do trem vai dar 15 metros por segundo. Tá vendo? 25 menos 15, 10 metros por segundo. Poderia até ter feito assim antes já, né? Então, quanto que o automóvel se desloca em relação ao solo? Por isso que eu vou pegar agora as velocidades em relação ao solo. Velocidade do automóvel, 25 metros por segundo em 25 segundos. Quanto é que dá 25 vezes 25? Fez aí? Quanto é que dá 25 vezes 25? 625. Então o automóvel andará 625 metros. E C, qual é o deslocamento do trem? O trem... Nota que o trem vai andar quanto? É a velocidade do trem em relação ao solo vezes o intervalo de tempo. Então o ΔS do trem em relação ao solo é os 15 metros por segundo vezes o 25 segundos. Então faça a conta aqui, cortei segundo, 15 vezes 25, 375 metros. Notem que, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Tu tá vendo que o automóvel andou 625 e o trem andou 375? Ou seja, o que o automóvel fez? O automóvel andou os 375 metros que o trem andou, mais os 250 metros que é o tamanho dele. Então o automóvel andou isso, faz aí, soma 375 mais 250, vai encontrar os 625. Ele andou o que o trem andou, mais o tamanho do trem. Aí ele acabou ultrapassando o trem. Legal, então, uma questãozinha aí aplicando a teoria envolvendo velocidade relativa. Eu poderia também fazer essa questão fazendo as funções horárias, do automóvel e do trem, lá daquele ponto ali do final do trem. Dá no mesmo. Tá? Então legal aí, então, velocidade relativa, né? Tá beleza? Não esquece de dar aquele like e divulgar as aulas do professor Fabrício aí para os teus amigos, beleza? Aquele abraço!